Oi, estamos aqui mais uma vez num vídeo explicativo sobre a crise de 29. Então, os Estados Unidos sai da Primeira Guerra sem danos materiais, né? Sai vitorioso, sai como o grande vendedor do mundo, porque a Europa não conseguia produzir, a Europa estava toda destruída, e os Estados Unidos começou a emprestar dinheiro e a vender matérias-primas e produtos industrializados para a Europa até ela se recuperar. Então, os Estados Unidos saem da Primeira Guerra com um aumento da produção industrial muito grande e com a valorização do seu mercado, né? A gente vai ter um chamado modo de vida americano, que difundiu-se bastante, que é o consumismo, o cinema, os eletrodomésticos, os carros, né? Que a gente também chama de American Way of Life, ou modo de vida americano, que vai difundir-se para a Europa. E as ações dos Estados Unidos, das empresas americanas, elas têm uma expansão muito grande, né? E um aumento da produção muito grande, uma valorização dessas ações. E nessa época, nos Estados Unidos, a gente vai ter o liberalismo. Então, o governo ele não intervia na economia. E a economia começou a ter uma produção enorme e ninguém para direcionar essa produção. Até meados da década de 20, por volta de 1925, a Europa ela se recuperou devido aos empréstimos dos Estados Unidos, né, o dinheiro, e teve uma regressão do mercado, porque na medida que elas se recuperavam, também recuperava a produção industrial e não precisava mais daquele tanto de mercadorias que vinham dos Estados Unidos. Muitos governos europeus, como a França e a própria Inglaterra, eles limitaram as importações dos Estados Unidos para que pudesse recuperar o seu parque industrial, né? E o pessoal dos Estados Unidos não teve essa noção de que deveriam reduzir a produção. Então, a crise de 29 ela é uma crise de superprodução. Ela é uma crise provocada não pela falta, mas pelo aumento dos preços, pelo aumento da produção e por uma valorização que não existia, porque o que acontecia? O aumento do crédito, né, para as empresas aumentarem a produção no momento onde elas deveriam não aumentar essa produção, porque o mercado estava encolhendo, já que a Europa estava se recuperando, vai ter um aumento do capital especulativo. Então, as ações na bolsa, elas subiam, mas elas não representavam a realidade, porque, na verdade, as empresas que essas ações supervalorizadas representavam estavam tendo crise, porque elas tinham muito estoque e não tinha para onde vender, né? E chegou um tempo que as pessoas perceberam isso, que as ações valiam demais e as empresas, na verdade, estavam numa crise porque tinha produto demais e não podia vendê-los, não tinha para quem vendê-los. E os preços, então, caem bastante. Então, no dia 24 de outubro de 1929, tem o que a gente chama de crash, ou quebra da Bolsa de Nova York, né, que foi uma queda acentuada no valor das ações e levou milhares de pessoas à falência, que lá nos Estados Unidos eles chamam de a Quinta-feira Negra. Então, a partir desse momento, quando as pessoas viram que investiram seus capitais nas ações pensando que elas iam se valorizar e que, na verdade, elas não valiam o que elas tinham comprado, eles foram para os bancos para tentar recuperar o dinheiro. E os bancos não tinham aquele tanto de dinheiro para ressarcir seus clientes. Então, houve uma corrida demasiada nos bancos e esses bancos eles vão quebrar, né? Então, a gente vai ter as consequências da crise. É isso em quase todo o mundo capitalista, que
a quebra do sistema bancário dos Estados Unidos, que vai levar à quebra do sistema bancário de outras nações, né? Uma grande depressão, né? O período de 1929 a 1930, a gente chama de a Grande Depressão. Por quê? Além da própria depressão, que a pessoa tinha, era rica e tal, e no outro dia não tinha nada, vai ter desemprego, falência, as pessoas vão passar fome, né? Vão fazer filas de sopa em Wall Street, que é a principal rua de Nova York, né? Uma descrença demais no sistema liberal democrático. E essa crise vai afetar o mundo todo, e principalmente a Alemanha, né? A Alemanha, ela vai ser muito, muito, muito prejudicada por essa crise, porque os Estados Unidos agora não tem como emprestar dinheiro para ninguém se recuperar. E a Alemanha, ela precisava dos Estados Unidos, dos investimentos dos Estados Unidos para se recuperar. Bom, no Brasil também vai afetar. Por quê? Porque os Estados Unidos era o nosso principal comprador de café, e também vai restringir essas exportações de café. Bom, lá nos Estados Unidos, a gente vai ter um presidente, e esse presidente ele vai meio que resolver a situação, que só vai ser resolvida definitivamente com a Segunda Guerra Mundial, que aí os Estados Unidos novamente começam a exportar, e muito. Então, em 1933, o democrata Franklin Delano Roosevelt é eleito presidente, e ele traz as ideias de uma teoria capitalista, mas com uma nova visão, que o Estado deveria interferir na economia, né? O Keynes, lá da Inglaterra, ele faz um livro, e o Franklin Delano Roosevelt, ele faz o que a gente chama de novo acordo, ou New Deal. Esse novo acordo vai ser, na verdade, a intervenção do Estado na economia. E aí ele toma algumas medidas, e essas medidas vão, ao longo prazo, recuperar os Estados Unidos da crise, né? Entre as medidas do Franklin Delano Roosevelt, a gente vai ter os limites na produção. Então, a renegociação de dívidas, a concessão de empréstimos, o auxílio financeiro às indústrias, obras públicas que não eram produtivas, tipo escola, hidrelétrica, e fazia frente de trabalho, né? E o salário mínimo, a redução da jornada de trabalho, que fazia com que contratasse mais, o seguro-desemprego, para que as pessoas pudessem ter o mínimo para comprar. Então, a partir do New Deal, a gente vai ter uma recuperação dos Estados Unidos que vai ser lenta, e que vai recuperar totalmente o fôlego da economia em 1945, quando começa a guerra. Bom, a crise de 29, ela vai ser diferente dessa crise que a gente está vivendo agora, porque essa crise que a gente está vivendo, além dela ser global, né, tanto comunista quanto capitalista, ela é feita por um agente da natureza, né? E aí os comércios, eles estão com as mesmas consequências, né? Desemprego, retração da produção, do comércio. E essa crise agora, ela é bem diferente, porque os motivos são outros. Aqui é uma crise de superprodução. E agora a gente vai ter uma crise por causa da retração do comércio e por causa do contágio do coronavírus. Beijo para vocês!